Hi guys, eu sou a Teacher Grace, eu sou a teacher do curso Inglês do Zero com a Teacher Grace, né? E hoje eu vim aqui dar um pouquinho, uma amostra para vocês do que eu dou nas aulas para os meus alunos, né? Qual que é essa gana que eu tenho de falar de uma vez. No vídeo anterior, eu falei um pouquinho sobre metodologias, né? Aquela coisa do cursinho, assim, né? Você primeiro pode ver, depois você copia, depois você imita, daí depois você tem que repetir, daí depois você... Cara, isso aí às vezes pode ser uma furada, tem gente que não consegue aprender nesse método, né? Agora existem outros métodos que você tem que pegar seu livro, estudar sozinho em casa e chegar e tirar dúvida com o professor. Tem gente que não funciona com isso também, né? E o que isso acontece? Por que isso acontece? Bom, na minha opinião, na minha singela opinião de professora há quase 10 anos, pelo que eu vejo aí dos meus alunos e da dificuldade que a galera tem, uma grande, dificuldade é esse método mecânico de fazer as coisas, né? Então, assim, quando você precisa raciocinar, talvez você vire essa chave aí e fale de uma vez, né? Por isso que hoje aqui eu vou trazer umas músicas famosas pra vocês, né? Assim, a teacher aqui, né, eu sou dos anos 80, né, gente? Então, assim, eu não sou muito atualizada com os artistas de hoje em dia, com as músicas de hoje em dia. Então eu peço perdão se você, assim, ó, tem menos que 20 anos, talvez você vai boiar um pouquinho, tá? Mas as músicas são boas, elas vão expressar certinho o que você precisa saber e você vai poder, então, raciocinando, pegando os meus exemplos, você vai conseguir colocar nas suas músicas da atualidade que você gosta, tá? Então, presta atenção, bora lá comigo, vamos destravar, vamos falar. E o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar de rotinas, de hábitos, verdades absolutas, coisas que são e que não são, entendeu? Antes de tudo, eu gostaria de falar uma coisa pra vocês bem interessante. Sabe o verbo love? E o seu oposto? Oposto não, né? Vai, mas enfim, o love e o hate, né? São dois sentimentos, um bem positivo e um mais negativo, né? Então, no inglês, você sabia que não existe essa história assim, ai, eu tô amando isso, ai, nossa, eu tô amando os vídeos dessa teacher. Não, não tem nada disso no inglês não, tá? No inglês a gente ou ama ou não ama, isso é um fato, uma verdade absoluta. E quando eu falo de verdade absoluta, eu tô falando de simple present ou present simple. Então, se você algum dia tiver com essa vontade de falar assim, ai, tô amando a minha viagem, eu tô odiando esse lugar, eu tô odiando essa comida, enfim, não caia na tentação de falar que nem o present continuous, que foi o vídeo que eu fiz anteriormente, tá? Quando você ama, quando você odeia, você tem ou não tem esse sentimento. Então isso é considerado um fato, uma verdade. Assim como o gelo derrete, o sol esquenta, a água ferve a 100 graus centígrados, né? Eu tenho até uma história bem engraçada para contar. Sempre que eu conto, que eu trago esse exemplo, né, de um fato, de uma verdade absoluta, a água ferve a 100 Celsius degree. Eu tava dando essa aula pessoalmente na casa do meu aluno Bruno, querido, e aí o que aconteceu? Eu me lembrei que eu tinha deixado uma chaleira com water to boil in my kitchen. Eu tive que voltar correndo, eu quase cruzei a cidade por terra, assim, né? Eu moro numa cidade com muitas montanhas, eu quase cruzei as montanhas para chegar em casa e conseguir salvar a casa de um incêndio, né? E eu nunca mais vou me esquecer que water boils at 100 Celsius degree. Fora isso, eu tenho outras histórias engraçadas com fogo também, mas eu conto aqui um outro dia. Bom, então, falando de verdades absolutas, como essa, o gelo derrete, a água ferve, eu amo... Eu vou falar uma verdade absoluta minha. Eu odeio parsley, né? Existem outras coisas que esse tempo verbal, ele ajuda a gente a expressar. Por exemplo, eu faço. Quando eu faço alguma coisa, quer dizer, ou é um fato, uma verdade absoluta da minha vida, ou é uma rotina, né? Ah, eu faço yoga de manhã, eu faço meu homework de noite, ah, eu faço, né? Isso é o quê? É uma rotina, é um hábito seu, ou uma frequência. Todas essas coisas eu vou expressar com o simple present, que é o tempo verbal que nós vamos ver hoje, tá? Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que eu fiz uma matéria completa. Meu pessoal do marketing fica super orgulhoso comigo que eu fiz 2.000 palavras explicando o Simple Present para você. Então, por favor, acessa meu blog www.teachergrace.com.br e leia essa matéria. Honra a teacher, vai, por favor. Porque não é fácil você ter que escrever 2.000
palavras. Mas vamos lá então, né? Para eu explicar isso bem melhor, lá tá completíssimo, com tabela, com exemplo que não termina mais, mas aqui eu vou explicar para você quando que isso tem que sair da sua boca, tá? E para isso eu vou chamar aqui umas pessoas, uns artistas famosos, né, my friends, que eu gosto, né, de colocar exemplos da vida real. E aí vai entrar aquela música, as músicas velhas nos 80 mesmo, então me perdoem já desde já, mas se você aqui, ó, tá na faixa dos 30, 40, 50, você vai entender do que eu tô falando. Vamos lá, primeira música. Gente, essa música é um clássico, né? Então, assim, não adianta, qualquer idade vai conhecer, vai saber, vai gostar dessa música, tá bom? Bom, seguinte, she loves you, yeah. Né? Então, assim, é um fato. Olha o verbo amar. She loves you. Cuidado com o he, she, it. Toda vez que for he, she, it, vai modificar o verbo, entendeu? Numa frase positiva, tá? Se for uma frase negativa, não modifica o verbo, vai ficar love mesmo. Se for uma pergunta, vai ser love mesmo. Mas se for uma frase positiva, você vai ter que conjugar. She loves you, yeah, yeah, yeah. Fato. Ponto final. A minha vida, eu preciso mudar todo dia pra escapar da rotina dos meus desejos, por seus beijos, dos meus sonhos. Todo dia pra escapar da rotina dos meus... Gente, eu amava a Pitty quando eu era mais nova. Não que eu não goste agora, né? Mas assim, idade, enfim, agora eu curto mantras. Mas enfim, a minha vida eu preciso mudar todo dia. Gente, quer uma rotina mais rotina do que essa? Quer um hábito pior do que esse daí? Quer um hábito que seja mais hábito que esse daí? Não, né? Então, tá, fica aí que daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês como é que você vai passar isso pro inglês, tá? Mas eu quero que você consiga reconhecer que no português, quando eu falo de uma rotina, é isso, tá? Olha o formato que tá o verbo. Eu preciso, não é eu estou precisando, ai, não. Ou eu precisarei, ou eu precisava, ou eu precisei. Não, né? Eu preciso. A gente tá falando isso assim, sempre soa como um fato mesmo, né? Nossa, eu preciso comer bolo todo dia. Isso é um statement, isso é uma coisa real da minha vida, né? Ai, meu Deus. Tá? Então, presta atenção nessa frase, porque daqui a pouquinho a gente vai passar ela pro inglês. Agora vamos ver o último, assim, ó. Quero ver quem é que gostou comigo. Depois vocês vão me dizer aqui nos comentários se vocês gostaram dessa minha seleção de músicas, tá? Vai lá, próxima música. Ficar, cara, não dá. Te amo, mas vivo a fugir desse amor, gente, eu vivo fugindo desse amor, gente. O que é eu vivo a fugir? Não é uma coisa que eu tenho que fazer todo dia? Ou com alguma frequência, sei lá, às vezes eu encontro lá aquele crush lá, eu amo ele, ele não me ama, meu Deus, eu preciso fugir desse amor, tá? Gente, isso acontece com certa frequência na vida dessa pessoa também, não na minha. Bom, enfim, essas frases todas, elas são frases da vida. Você facilmente falaria isso pra alguém, ou sobre alguma coisa, ou falaria alguma coisa parecida também, né? E quando vai falar isso pro inglês, como é que você vai fazer, né? Então vamos lá. Na frase, claro, dos Beatles já tava em inglês, né? She loves you, yeah, yeah, yeah. Mas enfim, aqui você falaria, cara, ela te ama. Ou ele, he loves you. Tá? Ou então assim, você vê um bichinho, aí o bichinho pula assim no seu amigo, sei lá o que, na sua amiga, aí você fala assim, oh my god, it, bicho, loves you, oh, how cute, isn't it? Tá? Então, isso seria já uma frase, já tá no inglês, né? Agora assim, a minha vida eu preciso mudar todo dia. Como é que você falaria? Bom, eu vou começar com o sujeito, a minha vida. Ok, my life, alright? Eu preciso mudar todo dia. Bom, my life, I need to change it every day. Every day. Frequência, rotina, hábito. Entendeu? E como é que fica o formato desse meu verbo? Não muda. Se eu tô falando I, you, we, they, a gente não vai mudar o verbo. Então ele vai ficar assim, I love, she loves.
I need, she needs. I eat, he eats, tá? O pior, o verbo eat é o pior de todos. Eu coloquei lá no exemplo do blog, vai lá ver. Que é, por exemplo, eu vou falar da minha porquinha da Índia, da Nina, né? Só que ninguém sabe, da Nina é um porquinho da Índia, é um bicho. Pronto, eat. Então eu vou falar que ela come grama. Eat, eats, grass. Ou ela come a comida dela, mas é um bicho. Eat, eats, it's food. Deu pra entender? Enfim, vamos para uma coisa mais fácil. Vai. Então, I need to change my life every day. Tá bom? Essa é a frase, como ficaria no Simple Present. E como é que você vai montar suas frases agora? Vai lá no blog e dá uma olhadinha nas regras de gramática para você conseguir construir essa frase corretamente. Te amo, mas vivo a fugir desse amor. Como é que eu falaria? Bom, para transformar essa frase, eu ainda vou te ensinar outras formas de falar. Vou te ensinar 2 ou 3 formas de falar diferente, porque eu quero que você raciocine na mensagem a ser passada e não fique preso em traduzir palavra por palavra, tá? Vamos lá, presta atenção. Para usar o termo, para falar fugir, eu vou usar o termo run away, ok? E para expressar o vivo, eu vou usar o verbo keep, alright? Keep. Keep é quando você mantém alguma coisa, tá? E se eu falo assim que eu vivo, então quer dizer que é uma coisa que eu faço com muita frequência. Podemos usar advérbios de frequências, tá? Peraí, vamos lá. I love you, fato. Isso é uma frase fato, não é? Você já fala simple present, queridinho, há muito tempo, tá? I love you, she loves you, yeah. Bom, hoje eu tô, né? Bom, vamos lá. Mais vivo a fugir desse amor, né? Então, I love you, but I keep, mantenho, I keep, faço sempre, I keep vivo. Running away from this love. I love you, but I keep running away from this love, tá? Então, como é que fica o verbo? Keep. E deu. Se fosse she, ia ficar she keeps. Se fosse he keeps. Se fosse it keeps. Mas nesse caso é I keep running away from this love. Teacher, running away, isso mesmo. O meu verbo principal é o keep. E quando eu tenho um verbo seguido do outro, existem regras no inglês. Depois do verbo keep, você vai colocar um verbo, porque você vai estar mantendo o quê? Ele precisa de uma additional information. Bom, I keep running away. Se você continua correndo, se você vive correndo, você vai falar I keep running away. Se você vai falar bebendo, se você continua bebendo, vive bebendo, I keep drinking. Se você for um whisky famoso, você vai falar keep walking. Blá, blá, blá. Mas enfim, então você pode usar o keep para dar esse sentido. Ele é um verbo que traz isso, é uma coisa que você mantém. É uma rotina, é um hábito. Mas, sabe o que você pode fazer? Você pode fazer usos de adverbs of frequency. Advérbios de frequência. Nesse caso, quando você vive fazendo, quer dizer que você faz muito alguma coisa, certo? Você pode trocar e falar always, tá? Aí a gente vai usar somente um verbo, enfim. Não vai ter a regra do verbo seguido de verbo e aí você não vai ter que fugir para outro. Isso é o inglês um pouquinho mais avançado. Se você é muito iniciante, fica aqui na minha. Tem advérbios que você pode usar que vão te ajudar a montar essa frase e expressar grandiosamente essa tua mensagem, né? Se você faz uma coisa muito, você pode falar always, tá? Ou often. Mas se você faz muito raramente, pode ser rarely. Se você geralmente faz alguma coisa, você vai usar o generally ou usually. Bom, enfim, essa tabela tá todinha lá no meu blog. Vai lá olhar essa tabela, porque lá eu coloquei exemplos de frases com advérbios também, tá bom? Então olha lá que você vai aprender todos. Mas enfim, o que eu quero dizer? Que, voltando à minha frase do eu te amo, mas eu vivo fugir desse amor, ao invés de então falar keep running, eu posso falar eu te amo, I love you, but I always run away from this love. Tá? Pode ser? Pode. A mensagem foi passada? Foi. O americano que me escutou, ele entendeu que é uma coisa, tipo assim, muito frequente? Sim, ele entendeu. Eu usei o verbo keep, ou então eu usei um advérbio de frequência que é always, tá? Então, gente, essa é a mensagem do Simple Present.
Todo tempo verbal no inglês vai te passar uma mensagem, vai te ajudar a expressar uma mensagem. Você entende? Então você tem que saber o que você está falando. Quando eu falo assim, I keep running away from this love, como é que fica isso em português? Te amo, mas vivo a fugir. Eu estou sempre fugindo. Teacher, estou sempre fugindo. Você falou um verbo no gerúndio, você está usando simple present continuous para falar isso? Não, gente. No português, para eu dar essa conotação, para eu passar essa mensagem, eu posso construir a frase assim, eu vivo fugindo, ou eu sempre fujo, vivo a fugir, e tá tudo certo. A mensagem é a mesma, eu falei 3 coisas iguais, só modificando o verbinho, não é verdade? No inglês, você tem que raciocinar dessa maneira. Tá acontecendo agora, nesse minuto? Não. É uma coisa que acontece com mais frequência? Sim. Tá acontecendo nesse momento da vida? Não. Se eu vivo a fugir é porque é uma coisa que acontece sempre. Bom, então, se eu tô falando de hábitos e rotinas e não de alguma coisa que tá acontecendo agora, eu tenho que falar frases desse tipo, todas, no Simple Present. E a construção tá lá no blog, mas é uma só. E você tem que seguir essa construção para frases positivas, para negativas e para perguntas. Bom, guys, como eu disse pra vocês lá no blog, eu coloquei assim uma infinidade de frases pra você se situar, pra você entender assim o que você tá falando, o que você deve falar no português, passando pro inglês e construindo no Simple Present. Então vai lá no blog que tá bem completa. But eu quero falar algumas aqui pra vocês. Na verdade, tem uma frase em especial que eu escuto, né, muitos alunos falando, e ó, tô de olho. Porque se você fala I love you desde sempre, raciocina no I love you. Se você sempre falou assim, você poderia ter falado 1000 outras frases somente copiando essa maneira de falar. Ou seja, se você fala I love you, se você fala happy birthday, se você fala how are you, I'm fine thanks and you, não faça isso. Eu coloquei um vídeo aqui, ó, várias formas de você responder um how are you. Mas enfim, se você pelo menos falar how are you, I'm fine thanks and you, você já tá falando inglês. Sorry. Vamos lá. Então, assim, uma frase que eu vejo que as pessoas falam como se fosse um fato da vida delas. É um hábito horroroso que elas têm de falar isso também. E também é uma frequência, eu vejo muito, né? Isso daí é o quê? Eu não sei falar inglês. Então eu espero que você pare de falar isso, porque se você falar isso em inglês, mano, você sabe falar inglês, então não casa. Tira essa crença aí da sua cabeça, tá? Deixa o Simple Present para fatos e realidades e tira crenças, principalmente as negativas, da sua cabeça, beleza? Use o Simple Present para falar sobre hábitos, frequências, verdades absolutas, coisas da rotina, coisas que você ama, coisas que você odeia e por aí vai. Para você ler essa matéria completinha, vai lá no meu blog. Se você quiser acompanhar aí durante a semana várias postagens sobre esses assuntos, eu tô postando tudo no meu Instagram, Inglês com Teacher Grace, vai lá, me segue lá. Se você gostou desse vídeo, então dá um like, compartilha ali com seus amigos, comenta aqui embaixo se você gostou da minha seleção musical, se você entendeu essa matéria e se tem frases que você gostaria de falar com a sua rotina. Vai lá, comenta aqui que eu te ajudo. Ok? Guys, eu sou a Teacher Grace, eu sou a teacher do curso Inglês com Teacher Grace, as matrículas estão sempre abertas, se você tiver mais interesse é só entrar lá no meu blog e dar uma olhadinha, uma espiadinha lá no curso, você pode testar ele por até 30 dias e se você não gostar, tá tudo certo, te devolvo o teu dinheiro, você pega e vai procurar outro professor. Enfim, guys, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e eu vejo vocês então no próximo vídeo. Bye, bye!